escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos nesta manhã de domingo pela Igreja Presbiteriana de Jaú, na sua escola dominical, estudando mais um pouco da sua palavra, e nós estamos apresentando agora a revista Foi Assim que Tudo Começou, que é um estudo no livro de Gênesis, uma mensagem urgente para nós. E é maravilhoso nós sabermos o que Deus tem preparado para cada um de nós através do estudo desta palavra, para que nós possamos entender um pouquinho mais do que Deus faz por nós através da sua maravilhosa graça. O estudo de hoje é a lição número 10 e que diz sobre surpresas da maravilhosa graça. Só mesmo a maravilhosa graça de Deus para lidar com Isaac, Jacó e conosco, cada um de nós. O mesmo que eles passaram também, nós passamos nesse mundo. Coisas diferentes, mas sempre pecadores, salvos pela graça, e a graça e a misericórdia de Deus em direção a nós, vindo em direção a nós e ajudando-nos a andarmos aqui. Vamos começar com uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados para que nós entremos na Sua presença, ó Pai. Nós não merecemos estar aqui, mas o Senhor, pela Sua maravilhosa graça, nos chamou e nos coloca junto de Ti, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Por isso te rendemos todo louvor, honra e glória, Pai Santo, e pedimos ao Teu Espírito Santo que dirija, ilumine os nossos pensamentos e o estudo que vamos fazer, e que Ele faça realmente alguma certeza, traga realmente certeza aos nossos corações das mensagens que o Senhor quer nos transmitir. Por Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Nós continuamos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 25, versículo 19 em diante, de 19 até o capítulo 36, 43, até o fim antes da vida de José. Então nós vamos hoje dar um pulo grande nesse estudo, mas não vamos ler todos os textos porque é muita coisa, mas nós pedimos aos irmãos que depois leiam todos esses textos para que tenham realmente uma visão completa daquilo que está sendo proposto para nosso entendimento na manhã de hoje. Eu vou ler por enquanto capítulo 25, 19, capítulo 25, de 19 a 34. Descendentes de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela entre si, e então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos do seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão
segurando com a mão o seu calcanhar de Esaú. Por isso lhe fora chamado Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca concedeu e a luz deu filhos a Isaque, quando Rebeca concedeu-lhes a luz. É um texto intrigante, né? Como que isso daí, naqueles tempos, funcionava. Nós não temos noção. Hoje não é assim que parece que funciona, mas a aliança de Deus com Abraão, passando por Isaque agora, e depois passará por Jacó, e depois por cada um dos outros, até chegar Jesus Cristo e ele, então, nos trazer o Evangelho, é uma coisa que vem de tempo em tempo e Deus é só quem faz isso daí. Ele já concebeu isso desde o início de Gênesis, lá em Gênesis 3,15, quando ele disse que da mulher, quando ele disse para a serpente que da mulher nasceria aquele que esmagaria a sua cabeça, mas antes ele morderia o calcanhar, levando o Cristo à cruz. Então, desde essa época, ele já manifestava a graça maravilhosa que ele havia de mostrar para nós, mandando o seu Filho Jesus. Então, o homem morto não poderia se dirigir a Deus, porque ele não tinha vida, ele era morto em delitos e pecados. Mas Deus, então, veio até o homem e fez essa promessa, e essa promessa estava se cumprindo em Abraão, de Abraão e Isaque, que nós vamos estudar daqui para frente. Então, Isaque vai ter 2 filhos. Eu vou cantarolar a música Amazing Grace para ver se vocês lembram dela. La, 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 Essa música foi composta por um homem chamado John Newton, que nasceu em 1725 e morreu em 1807. Chama-se Amazing Grace. O compositor desse belíssimo hino, ele expressa nessas poucas e eloquentes palavras: gratidão maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Então, John Newton, que foi quem compôs essa música, essa maravilhosa música, é a música, parece que mais cantada no mundo todo, por cristãos e não cristãos. Abram a Wikipédia e vejam sobre a história de John Newton, maravilhosa. Um pouquinho a coisa eu vou dizer aqui. Então, o compositor desse belíssimo hino, ele expressou nessas poucas e eloquentes palavras como a graça de Deus foi operosa e abundante em sua vida. Embora tenha aprendido o Evangelho com a sua mãe, ele ficou órfão aos 7 anos e depois passou a viver de modo ímpio, sem mãe, chegando a ser um traficante de escravos. Um dia, uma intensa tempestade e no mar revolto fizeram o jovem marinheiro de 22 anos clamar pela compaixão do Senhor. E, prestes então a se afogar como um pecador, recebeu misericórdia e foi inundado pela maravilhosa graça de Deus. Quando ela chega, o pecador não consegue resistir, ele se rende a Deus. O apóstolo Paulo também escreveu em 1 Timóteo 1:12-15 estas palavras: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E 1 Timóteo, e continua dizendo que Cristo morreu por todos os pecadores, dos quais ele era o principal, por ter sido blasfemo, perseguidor e insolente, mas obteve misericórdia, como também John Newton,
e a graça transbordante, como também cada um de nós, os nossos pecados, que não são diferentes dos pecados deles, são pecados iguais. Para com Deus não há tamanho de pecado, é pecado. E esses pecados fazem separação entre nós e Deus. Cada um de nós precisou que Deus descesse até cada um de nós, através do seu Espírito, e derramasse em cima de nós, sobre nós, dentro de nós, a sua maravilhosa graça, para que nós fôssemos chamados por Ele. Isso é maravilhoso, não tem preço. Quem tem isso não precisa de mais nada para viver. Então, desde o início da história da redenção, Deus salva os piores tipos de pecadores, escolhendo amá-los, fazendo a sua graça triunfar sobre seus muitos pecados, revelando-se a eles e abençoando-os com a sua presença. Os relatos sobre Isaac e Jacó não dizem respeito principalmente a eles, ao sucesso que tiveram ou às suas muitas imperfeições. O que esses relatos fazem contar como que a graça de Deus transborda sobre as famílias da aliança no desenrolar da história da redenção. É maravilhoso estudarmos esse livro de Gênesis, por isso que é gostoso ver como tudo começou, como Deus fez e como Deus faz. Deus não mudou o seu modo de agir, é igual ontem, hoje e para sempre. Aliás, antes da fundação do mundo. A graça de Deus, nós vamos dividir essa revista em 3 partes, essa lição. A graça de Deus na aprovação e na eleição. A graça triunfa sobre os pecadores, sobre o pecado. E terceira parte, a graça de Deus desceu dos céus. Isso nós vamos estudar agora no desenvolver dessa lição. Então, primeiro, a graça de Deus na aprovação, na eleição. E na eleição. Está contido aí no verso de Gênesis 25, 19 a 34. Então, que nós lemos sobre a descendência de Jesus, de capítulo 25, 19 a capítulo 25, desde o versículo 19 até o capítulo 36, versículos 43. Então, em Gênesis 25, 19 a 34, nós lemos que, como tinha nascido Jacó, então até aí, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e como os gêmeos vieram com Jacó, segurando no calcanhar do seu irmão, recebeu o nome de Jacó, porque ele era usurpador, ele usurpou o lugar do seu irmão, e ele tinha o nome de enganador. Jacó quer dizer enganador. E Esaú, então, recebeu o seu nome porque ele nasceu ruivo e peludo. Então, após a morte de Abraão, então a história da redenção continua através de Isaac, conforme Deus prometera em Gênesis 21, 12, que Isaac seria a descendência de Abraão, assim como Sara, sua nora, Rebeca, também era estéril, e a incapacidade de ter filhos era uma perigosa ameaça às promessas de uma descendência numerosa que se tornaria uma grande nação. Então Isaac rogou ao Senhor e ela concebeu. Nessa situação familiar, aparentemente trivial, Deus estava demonstrando a sua graça não somente por fazer Rebeca conceber, mas também no modo de lidar com eles. Quais são os modos? Em primeiro lugar, nós vemos Deus colocando Isaac e Rebeca à prova. Isaac e Rebeca à prova. Como ele fizera com Abraão e Sara. Para nós, somente alguns versículos contam o que houve nesse período de vida de Isaac. Agora imagine como foi difícil esperar 20 anos para que a esposa concebesse e fosse dado sequência na bênção que Deus tinha prometido para Isaac. Ele falou isso textualmente para Isaac. Certamente Deus poderia corresponder às orações mais cedo, mas não o fez. O que a graça de Deus nos ensina
quando ele parece demorar a nos responder. O que a graça ensina? Deus tem 3 meios de resposta, já foi estudado. Sim, dou agora, na hora. Não, não vou dar nunca, porque vai fazer mal para você, ou espere um pouco. Então Isaac estava nessa situação, ele e Rebeca, espere um pouco, não é chegado o momento. Conforme essa aprovação, isso aumenta a fé em Deus quando ele cumpre a promessa. Então, na vida com Deus, nós aprendemos a confiar nele, enquanto em obediência aguardamos a concretização das suas promessas. Olha, em 2 Coríntios 1:20 diz que em todas as promessas de Deus, todas têm nele o sim. Quando Deus promete, ele promete porque ele é fiel a si, às suas promessas. E nessa fidelidade a ele, ele nos abençoa. Então, quando ele escreve na sua palavra que ele vai fazer alguma coisa, espere, porque ele está fazendo essa coisa. Primeiro, transformando o nosso coração para que confiemos mais nele. E segundo, nos damos aquela promessa que ele falou para nós, que ele prometeu para cada um de nós. Então, é maravilhoso a gente continuar confiando, então, no nosso Deus. Deus sempre responde às orações feitas em consonante à sua vontade, mas nem sempre é quando queremos e como esperamos. Em segundo lugar, nós vemos como Deus responde à oração de Isaac, que foi abençoado com gêmeos. Já havia um prenúncio de conflito desde o ventre materno, o que muito angustiou Rebeca. E o motivo foi revelado por Deus, que 2 nações nasceriam dela, e o filho mais velho serviria o mais novo. Mais tarde, o apóstolo Paulo se referiu a essa passagem para explicar a doutrina da eleição, quando escreveu lá em Romanos 9, de 11 a 13. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, em Romanos 9, 11 a 13. Então, a graça de Deus, ela foi revelada a Jacó por ser eleito desde antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa que para cada um de nós foi feito também, antes dele nascer já tinha sido revelada. Não foi por obras, mérito de Jacó, cultura ou tradição de forma alguma, porque nenhum deles merecia nem nós, mas porque Deus decidiu amá-lo e ser o seu Deus, e mostrar que na vida de um pecador Deus pode fazer milagres, derramando a sua maravilhosa graça, como ele faz para cada um de nós. O tempo passou e o coração pecaminoso veio à tona, e juntamente com ele a necessidade da graça de Deus. Nós vemos isso na família de Isaac. No final desse capítulo, enquanto Deus amou Jacó, Isaac amou Esaú, porque gostava da sua caça, e desse modo negligenciando o que Deus havia revelado. Esaú desprezou a bênção de Deus ao vendê-la por um prato de lentilhas, a primogenitura, por um prato de lentilhas, sem demonstrar qualquer arrependimento. O ímpeto enganador de Jacó, e desde que segurou o calcanhar do seu irmão Esaú ao nascer, ele é visto também ao querer comprar o que Deus já lhe havia prometido. Ele havia prometido isso já quando falou para sua mãe. Ele não precisava enganar, porque Deus acharia o meio, mas Deus inclusive usa os nossos defeitos, as nossas imperfeições também para fazer a sua vontade na vida de todos nós. Só que, quando se peca, ele cobra. Você já parou para pensar que Deus prometeu trazer bênção e salvação a esse mundo todo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a promessa a Abraão, a Isaac e depois a Jacó. Em ti serão benditas em todas as famílias da terra. E essa família de pecadores, Deus usou para transmitir isso para cada um de nós. Nós às vezes vemos isso aqui como um romance. Não é um romance, é uma verdade. E essa verdade ela é muito séria. É para a gente tomar como exemplo, não fazer as coisas contra a vontade de Deus ou querendo fazer que Deus faça a sua vontade através da nossa vontade. Querer que Deus cumpra isso.
Então, mas essa promessa só veio através do descendente mais esperado de Abraão, que era Jesus Cristo. Jesus é descendente de Abraão. Abraão, de Isaac, Jacó, depois de Davi, depois de Salomão, depois vieram os outros, e Cristo nasceu de José, que era descendência de Davi, que foi gerado, Jesus Cristo, que foi gerado por uma virgem, quase milagrosamente concebeu, que milagrosamente concebeu, e foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nada. Em Hebreus 4,15 fala que Cristo Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Deus demonstrou sua graça quando prova a nossa fé, ensinando-nos a confiar nele e perseverar em seus caminhos, e somos aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo. Isso é maravilhoso, a gente pensar nisso. Isso sempre é motivo de toda alegria, porque é assim que Deus trata aqueles a quem Ele amou e escolheu para serem seus filhos. Em Tiago 1, versículos 2 e 3, diz que devemos ser motivo de toda alegria por passarmos por toda aprovação, porque uma vez provado, então essa aprovação vai nos trazer perseverança e esperança, e é nisso que nós confiamos. Em Romanos 8, 28 a 30, nós lemos, Romanos 8, 28 a 30, nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a primícia, e ele é. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Maravilhosa graça, porque nós não somos capazes de fazer nada disso, e recebemos tudo isso pela graça maravilhosa de Deus. A segunda parte da nossa lição, então essa primeira parte da lição foi que a graça de Deus é na provação e na eleição. A segunda parte, a graça de Deus triunfa sobre o pecado. Está escrito aí na nossa lição, de Gênesis 27, versículo 1 até 46, quando Isaac abençoa Jacó e Esaú. Aqui está a parte que Isaac chamou a seu filho Esaú, porque queria transmitir para ele a bênção que havia recebido de Abraão, a tradição familiar, onde seriam benditas todas as famílias da terra. E a mulher de Jacó, de Isaac, Rebeca, que amava a Jacó, e Esaú amava a Isaac, e Isaac amava Esaú. Então Isaac chamou Esaú e falou: filho, vai trazer uma caça, porque depois eu vou te abençoar. E Esaú saiu para caçar, porque o pai gostava da sua comida, da caça. E a mãe, ouvindo isso, chamou Jacó e falou: filho, teu pai falou isso, então vou preparar um guisado, uma caça como teu pai gosta, e você vai levar para ele te abençoar no lugar de Esaú. Então ela chamou a Jacó e ela preparou esse guisado. E Isaac, pondo a mão no seu filho, viu ele peludo, porque ele havia sido revestido com pelo de bicho, e de um bicho selvagem. Ele então cheirou e falou: o cheiro é de Esaú, o pelo também, mas essa voz não é de Esaú. Mas assim mesmo ele abençoou a Jacó, e essa bênção é que foi também o outro motivo. Então, lá em capítulo 27, versículo 27 em diante, ele fala: esse chegou e o beijou, Isaac a Esaú. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, abençoou e disse: esse é o cheiro do meu filho, é como o cheiro de campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura do trigo e do mosto,
Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe, e se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, abençoado os que te abençoarem. Quando ele acabou de dar essa bênção, chegou Esaú. E Esaú foi levar o guisado para o pai, e ele falou, mas eu já dei a bênção que isso não é você, eu dei a bênção para o teu irmão, e agora me dá uma bênção, pai, dá uma bênção para mim também. Ele falou, não posso te dar essa bênção que eu dei para ele, eu não posso fazer isso. Ele falou, mas me abençoa. Ele chorou, implorou para o pai, e o pai falou, tudo bem, eu vou te dar uma bênção. E a bênção que ele deu, versículo 39, em diante diz, então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E assim Esaú passou a odiar Jacó. Então, esse texto vai mostrando o que estava acontecendo agora. Então, quanto pecado foi cometido um atrás do outro, aqui tanto por Isaque, por Rebeca, por Esaú e por Jacó, todos eles. Então, ao ouvir essa conversa, aconteceu esse diálogo. Quanto a Jacó, o que ele fez para tirar, em detrimento da autoridade de Isaque e da vontade de Deus? O que ele fez? Ele se dispôs a enganar o próprio pai em seu leito de morte, agindo astutamente para aperfeiçoar a mentira e a encenação, passando-se por Esaú, fazendo o pai pensar que havia conseguido contrariar a vontade de Deus, porque o pai também sabia que do ventre o mais velho serviria o mais novo, e ele quis também furar a bênção de Deus. Ele acabou fazendo a vontade de Deus, dando a bênção para Jacó. Esaú, que já havia desprezado o direito do primogenitura e trocá-lo por um prato de lentilha, desejava essa bênção e aconteceu isso daí. Que familhinha complicada! Nós, às vezes, olhamos para nós e falamos, puxa, todas as famílias têm problemas, mas essa era complicada demais. Mas muitas vezes, essa passagem então é interpretada, às vezes, que os pais não podem tratar os filhos amando um mais do que o outro. Não é o motivo principal dessa passagem que foi assim colocada e que nós devemos interpretar. Mas nós devemos interpretar que a eleição de Deus sempre ela vai se cumprir. Na verdade, esse relato revela o quadro triste, trágico, degradante do mundo corrompido pelo pecado, e até a família da aliança está sujeita aos seus eleitos, está sujeita aos seus efeitos. Não é uma tendência comum seguirmos a inclinação do nosso coração pecaminoso, desprezando o que Deus revelou na sua palavra e fazemos tudo cumprir segundo a nossa vontade? Nós não fazemos isso, também é a mesma coisa. Cuidado para cada um de nós temos que ler isso aqui, interpretar e procurarmos tirar lições para nós. Somos egoístas por natureza, não merecemos qualquer bênção, por isso precisamos tanto da graça de Deus. A boa notícia é que Deus, com misericórdia, Ele concede a sua graça de que precisamos tanto. Desde Gênesis, Deus derramou a sua graça aos pecadores, como aos patriarcas, como eu e como você. Esta é a esperança do povo da aliança, que somos nós, revelada no Evangelho. A salvação nunca foi por obras, sempre foi pela graça. E a graça age em favor dos pecadores que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, eleitos antes da fundação do mundo. Por amá-los, Deus enviou então Jesus para morrer no lugar deles, os pecadores como nós, quando ainda éramos pecadores. Em Romanos 5:8 diz isso, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostra a sua graça para conosco, fazendo Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus aplaca a sua ira contra o pecado que nós cometemos todos em Adão e Eva, colocando sobre nós
o seu próprio filho, a maldição sobre o seu próprio filho, que morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição por nós, morrendo no madeiro. Então, é isso que a gente precisa ver na grande narrativa da história da redenção, da qual Isaac e Jacó fizeram parte. Como a graça de Deus sempre triunfa sobre o pecado. A terceira parte, que a graça de Deus desce do céu. Em Romanos 28, 10, 22, então mostra a fuga de Jacó, como Deus se manifesta a ele, a coluna de Betel, e como ele se apresenta a Jacó, fazendo já aqui o pacto definitivo, onde Jacó então percebe o erro que ele já havia cometido e fica em pânico, mas Deus mostra a sua graça e diz a ele que estaria com ele em todos os momentos. Então, pecados trazem consequências terríveis. Olha, nós podemos fazer o pecado, e não é porque Deus nos salvou que nós não vamos pagar pelos pecados que cometemos já aqui. Então, o pecado, ele é perdoado por Deus, mas o pecado também é pago. Cada pecado que nós cometemos aqui, nós temos que pagar por eles. E isso faz também, como tendo vencido isso, as provações, os pecados, Deus nos torna mais forte a nossa fé quando nós confiamos nele. Então isso faz fortalecer a nossa fé também. Então os pecados trazem consequências terríveis e os nossos relacionamentos ficam marcados por eles. Nós percebemos isso na própria vida e também podemos constatar a verdade na narrativa bíblica dos patriarcas. O esforço para roubar a bênção que Deus havia prometido levou Jacó a ser um fugitivo. Seu avô Abraão e seu pai Isaac foram peregrinos na terra da promessa. Ele foi fugitivo, fugiu sem nada, saiu sem eira nem beira, foi procurar o irmão da sua mãe, o seu tio, para ficar lá fugido da ira do seu irmão Esaú. Então ele era um fugitivo. Então ele pagou esse pecado grande. Olha o que ele tinha na cabeça, de quanta coisa ele havia feito e quanto ele estava com aquela tormenta na cabeça. Aparecimento de Deus para ele na coluna de Betel, na escada de Betel, onde ele dormiu no caminho, colocando uma pedra sobre a sua cabeça, e ele sonhou uma escada que ia da terra aos céus, os anjos subindo e descendo por ela. E ele então falou, Deus está nesse lugar, essa é a casa de Deus. E por isso ele chamou aquele lugar de Betel. Quando aquela cidade ali próxima era chamada de Luz, ele mudou o nome para Betel. E olha a comparação. Em Babel, os homens fizeram uma escada para chegar ao céu. E tropeçaram, porque eles queriam marcar o seu nome. Aqui, Deus desce pela escada para se encontrar com o homem. Isso é graça. Então, definição de graça. A graça é um favor imerecido? É. Mas a graça é a direção de Deus, é Deus se dirigindo ao pecador. Porque nós, mortos dos nossos delitos e pecados, não podemos pensar, nós não podemos pensar em Deus, porque nós somos mortos. Morto não pensa. Então nós somos mortos. Então Deus desce, coloca em nós o seu Espírito, mostra a sua presença e faz com que nós entendamos a salvação, e o Espírito Santo age naqueles a quem ele chamou e dá essa maravilhosa graça que é irresistível. Maravilhosa graça. Se dependesse então da iniciativa de Jacó, ele mais buscaria encontrar a Deus. Então é Deus que desceu até Jacó. Em Gênesis então 28, 1, 19, ele conta essa história da escada, que é maravilhosa. Então esse encontro causou um grande temor em Jacó, que não mais seria o mesmo. Não mais seria o mesmo durante a sua fuga, demonstrando a sua graça a um vil pecador. A graça divina então moveu Jacó a fazer votos, que ele fala, se Deus for comigo, ele será o meu Deus. Então Deus prometeu que ele iria com ele. Então ele se dispôs a confiar nas palavras de Deus, como passou realmente a confiar e a viver por Deus. E a aguardar a concretização dessa promessa. Ele esperou 14 anos para pagar o preço do casamento com as duas filhas de Labão. Primeiro porque foi enganado,
por Labão, depois dando Lia, depois quando ele realmente casou com Raquel, de quem ele gostava. Entretanto, a realização da promessa não se cumpriria ali em Jacó, nem em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó. A promessa se completa em Jesus Cristo, da descendência de Abraão. Que Jesus, vamos ver a vida de Jesus corrigindo. Jesus aqui no mundo, dirigindo-se a um discípulo em potencial, Natanael, que ele vira debaixo da figueira e chamou para ser o seu seguidor, ele descreve que eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, alguém diferente de Jacó, daquele israelita que era de Jacó, que passou a se chamar Israel. Jesus lhe disse que ele veria o céu abrir-se, os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, em João 1,51. Era a mesma coisa que aconteceu agora com Jacó, só que agora com Natanael. Cristo está usando aquela passagem para também falar para Natanael que ele viria também. A referência, então, ao sonho de Jacó em Betel é clara, e Jesus é a verdadeira escada para o céu, o único caminho para Deus. Sua vinda é o único meio pelo qual a comunhão e a amizade entre Deus e o homem podem ser restabelecidas. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira segurança, o verdadeiro sentido para a vida. É através da vida, da vida de Jesus, morte e ressurreição, que a graça recai sobre todas as criaturas sujas e desonestas, como Jacó, como você e como eu, a quem ele escolheu. Por quê? Para que possamos ser chamados de povo de Deus. Concluindo esse estudo maravilhoso, que para mim, maravilhoso, me fala muito ao coração, sobre a maravilhosa graça de Deus. Quando às vezes a gente pronuncia a graça, a palavra graça, nós não estudamos a fundo o que é graça, o que é misericórdia de Deus, por que Deus faz isso? Só por um motivo, por amor àqueles a quem ele escolheu, por amor aos pecadores. Ele mandou seu Filho morrer por nós. Isso é a maravilhosa graça, a mais profunda graça que um pai pode dar para uma humanidade corrompida, pecadora como a nossa. Concluindo, a narrativa dos patriarcas, com a fragilidade e pecaminosidade de cada um de nós, nos mostra como a salvação é sempre pela graça de Deus, que decidiu amar e escolher os pecadores para serem seus filhos. Deus continua demonstrando essa graça quando prova os que lhe pertencem em situação cotidiana para aprender a confiar e colocar a segurança nele até o último dia. Embora também sejamos corrompidos pelo pecado, a graça de Deus sempre vence e Cristo nos conduz em triunfo, enquanto peregrinos nesse mundo, de maneira que exalemos o bom perfume de Cristo e glorifiquemos ao nosso Deus. 2 Coríntios 14, 15. Então, a maneira como Deus se revelou a sua graça a Jacó foi determinante em sua vida, em especial em seu relacionamento com Deus. Mas essa história não é somente sobre ele e seus ancestrais, é também sobre a sua posteridade, aqueles que foram amados por Deus, eleitos, a quem o Senhor quis revelar a sua graça em Cristo. A graça de Deus, então, de fato, deve ter seu valor sempre reconhecido. Graça, então, maravilhosa, transbordante, infinita, abundante, irresistível, incansável. Como você avalia a sua história com Deus? Como que Deus revelou a sua graça com você? Eu sei como Deus revelou para mim. E você, já sabe? Nós temos que buscar o seguinte: nós somos pecadores e nunca acharmos que Deus não está olhando por nós. Ele está olhando por nós. Se nós somos chamados por Ele, Ele olha por nós. Então, às vezes, a pessoa acha que pecou, ele não tem mais a bênção de Deus. É uma doutrina falsa. É falsa. Quando você pede perdão para Deus, Deus perdoa o teu pecado. A perseverança do crente que é importante aqui,
Quando você pede perdão, você persevera no caminho de Deus. E a graça de Deus nos ajuda a conduzir e cada dia santificar mais a nossa vida. Então, Deus revela então a sua maravilhosa graça aos perdidos, que assim serão encontrados. Amém? Então vamos fazer a nossa parte, mostrar com o nosso exemplo a graça de Deus, porque através dos nossos exemplos, como o apóstolo Paulo também fala dele, muitos verão o exemplo que a maravilhosa graça de Deus faz sobre cada um de nós e dá a cada um de nós a sermos modelos também, exemplos para outras pessoas chegarem até Cristo, porque nós também temos muitos exemplos para que isso aconteça. Amém? Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, na Tua presença queremos agradecer mais uma vez, Senhor, pela maravilhosa graça que o Senhor derramou sobre a família dos patriarcas e sobre nós, que somos a extensão desta família que se transforma em igreja, igreja de Cristo, pois nós somos o grande Israel de Deus no tempo de hoje. Fica conosco, Pai Santo, e mostra-nos a cada dia como o Senhor maravilhosamente derrama a sua graça e perdoa os nossos pecados, ó Pai Santo. E faça-nos, ó Pai, a não deixarmos cair em tentação, mas livra-nos do mal, para que não sejamos maus filhos e pecadores, para que também não façamos outros pecarem. Em Cristo Jesus. Amém.